Boa noite, família. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Então, só recapitulando, a gente já aprendeu da onde que a gente veio. Agora a gente também já entendeu quem nós somos com o nosso currículo, nosso portfólio, e agora a gente vai começar a entender para onde que nós podemos ir, para onde que nós podemos chegar e como a gente vai se planejar para isso, certo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os objetivos, metas, como pensar isso para a nossa carreira. A gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico e também um pouco sobre gestão de imagem e o poder do networking, que nada mais é do que os contatos, né? Essa última parte é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer um compromisso da gente pensar na nossa carreira a longo prazo. A gente vai parar de pensar de forma imediatista, certo? Eu costumo falar que a produtora Quinto Elemento, a gente não trabalha só com o agora, a gente trabalha pensando no amanhã, a gente sempre trabalha a longo prazo, e isso a gente usou como forma de, não só inspiração, mas também como base para a nossa forma de trabalho, o modelo chinês, certo? Então, uma dica, se vocês quiserem entender mais a fundo sobre isso, só dá uma pesquisada no YouTube mesmo, vocês vão encontrar conteúdos muito interessantes sobre o modelo de economia chinesa, né? O plano, eu não vou lembrar agora, são de 50 anos ou de 10 anos, certo? Mas a gente sabe que quem aqui da minha geração para cima, né? A gente entrou na escola ouvindo que a China era um país pobre, miserável, e que produto da China era produto vagabundo, e hoje em dia a China é uma das maiores potências do mundo, né? E está aí quase se tornando a maior potência do mundo em tecnologia e em várias outras frentes. Então, e isso não foi do nada, foi um planejamento a longo prazo. Isso foi uma economia planificada e planejada. Então, a gente vai fazer um compromisso hoje de pensar a nossa carreira dessa forma, de forma planejada a longo prazo, certo? Então, vamos lá, vamos começar então. Primeira coisa que vocês têm que fazer na hora de pensar na carreira de vocês é para onde que vocês querem chegar, porque senão vocês não vão saber para onde ir, certo? Então, vamos lá. Eu sou um grafiteiro. Aonde que eu quero chegar enquanto grafiteiro? O meu objetivo, o meu maior objetivo profissional é ter uma exposição minha em alguma galeria. Ou agora, a gente está aqui no estado de São Paulo, né? Mas para quem não é do estado também, né? Um objetivo profissional é ter uma exposição minha de grafite no Museu de Hip Hop de São Paulo, que vai inaugurar, ou no Museu de Hip Hop do Rio Grande do Sul, certo? Então, como que a gente. Isso é o nosso objetivo, beleza. Esse é o nosso objetivo. Ótimo, lindo. Esse é o momento da gente sonhar. Nossa, eu quero me tornar uma grande produtora, DJ, arte educadora, articulador cultural. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas se a gente ficar só sonhando com isso, só pensando nisso quando a gente estiver no ônibus ou indo deitar, naquele momento que a gente para e pensa na nossa carreira, isso não vai acontecer. Eu falo que trabalhar com o projeto é pegar o sonho do artista e, de certa forma, transformar aquilo em realidade. E planejamento de carreira também é isso: é você pegar aquele seu maior sonho artístico, profissional e transformar em realidade. Então, você vai ter ali, você vai pensar, beleza, e aí a gente já vai falar da questão de tempo, tá bom? Mas por enquanto, a gente está pensando aonde que a gente quer chegar, certo? O que você deseja alcançar na sua carreira? Quais são suas ambições? Definiu isso? Aí a gente vai começar a transformar isso em algo concreto. Beleza, eu coloquei que eu quero ter uma exposição minha de grafite no museu de hip hop. Como que eu vou fazer para chegar nisso? É um passo a passo. Eu não vou chegar amanhã já, né? Eu, por exemplo, para chegar aqui onde eu estou falando com vocês,
não foi de um dia para o outro, foi um processo de 10 anos, 11 anos agora, né, esse ano, 11 anos de carreira para chegar no momento em que que eu estou dando um curso de produção cultural no hip hop. Eu estou organizando festivais de hip hop. Então, isso é um planejamento a longo prazo. E aí, eu vou falar rapidamente sobre os objetivos SMART. Eu não quero que vocês foquem no termo, mas eu quero que vocês foquem no conceito por trás do termo de objetivo SMART. Porque eu mesmo não decoro o termo objetivo SMART. Quando eu estou fazendo planejamento de carreira, eu não vou, deixa eu fazer meu objetivo SMART. Não. O importante é vocês entenderem o conceito disso, certo? A metodologia SMART, o que significa SMART? Aí a gente vai entrar no inglês, né? Primeiro, o S, né, de specific, ou seja, específico, o objetivo, então a parte específica tem que ser um objetivo claro e bem definido. Então, eu quero ser um grande produtor cultural. Isso não é um objetivo claro nem bem definido. Certo? Eu quero ser um produtor cultural que daqui tantos anos eu esteja dando cursos de produção cultural. Aí é mais específico. Ou outro objetivo específico, vamos ver, só aceitar aqui, um aluno. Um objetivo específico, Tainara. Eu quero participar, eu quero vencer o Slam São Paulo. Quero ganhar o Campeonato Brasileiro de Slam daqui tantos anos. Isso é um objetivo específico, certo? Aí, beleza. A gente vem para a próxima letra, que é o M. Measurable, ou seja, mensurável. Então, a gente tem que ter um objetivo que a gente pode medir o progresso dele. Porque aquilo é um objetivo a longo prazo. Não dá para eu colocar, por exemplo, hoje em dia, eu não posso colocar que amanhã eu quero me tornar, deixa eu ver aqui, produtor do maior festival de hip hop do Brasil. Daqui um ano eu vou conseguir isso. Não é, aí já não é, ele não é tão factível, né? E aí eu tenho que poder medir esse progresso. Como? Com números. E aí, na construção da sua carreira, você vai colocar esses medidores. Por exemplo, para chegar nesse objetivo X, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, por exemplo, para chegar no objetivo de fazer um curso de produção cultural no hip hop, como que eu posso medir o progresso desse objetivo que eu tinha? Como que eu medi isso? Eu preciso realizar as oficinas de produção cultural no hip hop. Eu coloquei para mim que eu precisava realizar pelo menos 3. Eu coloquei para mim, não, de 3 a 5. E, claro, dentro dessas 3 a 5 oficinas, medir também o sucesso desse progresso. Então, se depois de 3 a 5 oficinas eu ainda não me sentisse preparado para dar esse curso estendido, eu teria aumentado o prazo. Então, isso é tornar o seu objetivo mensurável. Eu quero ganhar o estadual de slam, um objetivo a médio prazo. Tá, você vai ter que competir quantos slams para chegar no estadual de slam? Você vai ter que ganhar quantos slams para competir? Você vai ter que não só decorar, mas criar uma performance interpretativa de quantas poesias para ganhar o slam estadual e o nacional. Então, aqui ficam os exemplos, né? E aí o próximo, né, que é a próxima letra, que é o achievable, ou alcançável. Ou seja, esse objetivo, ele tem que ser realista, certo? Dentro da sua realidade, dentro dos seus recursos, dentro das suas habilidades. Ou seja, aquilo que eu falei antes, eu quero me tornar o maior produtor de hip hop do mundo. Isso é realista dentro da minha realidade de recurso? Vocês entenderam? Você tem que ter um objetivo realista. Sonhar é lindo, eu não vou falar para vocês não sonharem, isso nunca. Mas a gente tem que também ter um pezinho ali na realidade, para também, porque senão a gente vai acabar se frustrando também. Então, o seu objetivo ele tem que ser alcançável, certo? Tanto a médio, a longo e a curto, médio e longo prazo.
Aí o próximo vem, a próxima letra, relevant, ou relevante, né? O objetivo deve ser importante para a sua carreira e para você também. Mas nesse sentido de planejamento de carreira, ele tem que ter relação com a sua carreira. Então, eu, por exemplo, né, eu falei para vocês nas aulas anteriores que o meu lado artista, eu não trabalho mais o meu lado artístico de forma profissional, porque ele não tem tanta relevância para a carreira de produtor e arte educador que eu estou construindo, certo? Não que eu não tenha mais um lado artístico, isso eu ainda tenho, mas não é um lado profissional, certo? Eu não escrevo mais para ganhar. Eu, por exemplo, se alguém vier para mim falar, dizendo eu quero te contratar para fazer poesia em um evento meu, eu vou recusar o trampo. E aí eu vou indicar outras pessoas. Indicar a Tainara, vou indicar o Vini, vou indicar o Foge, vou indicar o Bruno Peron, vou indicar a Nandona, vou indicar poetas que trabalham com isso, certo? Então, esse seu objetivo, ele tem que ser relevante, ele tem que estar conectado com a sua carreira, certo? Não precisa ser uma conexão tão direta, mas esse objetivo, ele tem que ter a ver com a sua carreira, de alguma forma, certo? E aí, o próximo que é o time bound, ou temporal, né? O objetivo, ele tem que ter um prazo para isso acontecer, porque senão você não vai conseguir medir, certo? Você não vai conseguir entender como alcançar, entenderam? Então, eu, por exemplo, coloquei para mim que em 10 anos de carreira, eu estaria, de 5 a 10 anos, na verdade, eu estaria realizando o curso de produção cultural no hip hop. E aí acabou que em 10 anos, quando eu fiz 10 anos de carreira, no ano passado, eu me senti pronto e falei, não, esse objetivo dá para a gente fazer. Acho que chegou a hora, tá bom, deu para conseguir alcançar esse meu objetivo. Então vamos lançar a primeira edição do curso, né, que foi ano passado, e agora estamos em mais uma edição aqui com vocês. Então isso é um objetivo temporal, certo? Você tem que ter um prazo para isso acontecer. Até para você conseguir medir, certo? Chegou no prazo ali que eu coloquei para esse objetivo, ainda não consegui chegar nele, beleza, por que que não? Aí você entra lá na parte mensurável do seu objetivo, certo? Entenderam como que importante é o conceito de você planejar o seu objetivo, não saber o que cada letra significa? O conceito é você ter um objetivo e que você consiga. Vamos lá, o conceito é que seu objetivo seja realista, ou seja, você possa. E que esse objetivo ele possa acontecer, né, dentro da sua realidade, que você consiga medir o progresso desse objetivo, que ele tenha relação com a sua carreira e que tenha um prazo para você entender quando que vai chegar esse objetivo, certo? E aí a gente, como eu falei agora, a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo, beleza? Isso é muito importante, porque aí você vai entender a sua carreira de forma progressiva. E outra coisa, o objetivo de curto prazo, ele tem que estar relacionado com o de médio prazo e o de longo prazo, e vice-versa. As coisas precisam se conectar, beleza? Então, um exemplo, um objetivo de curto prazo que a gente teve com a produtora Quinto Elemento, quando éramos um coletivo, a gente colocou que até um ano a gente ia fazer o hip hop nas escolas, a gente ia levar hip hop nas escolas, as palestras, e a curto e médio prazo, a gente colocou também que a gente ia realizar uma oficina de produção cultural, que foi aquela primeira, que foi presencial, depois a gente foi para online, e longo prazo, acima de 5 anos, né, a gente colocou que a gente queria fazer o curso de produção cultural no hip hop, que a gente conseguiu fazer agora, quando a gente completou a produtora completou, se não me engano, 6, 7 anos, não, 7 ou 8 anos, né, no ano passado, se juntar desde a época do coletivo, e eu, enquanto produtor, completei 10 anos. Então, isso é você planejar a sua carreira a curto, médio e longo prazo. Vamos lá, eu sou DJ, vou pegar a Rude aqui de exemplo. O meu objetivo a longo prazo é organizar o maior encontro de DJs mulheres do Brasil. Beleza, esse é um objetivo a longo prazo, vamos lá, 5 a 10 anos.
A médio prazo, como que você vai fazer e a curto prazo? A curto prazo eu quero começar fazendo esse encontro de forma regional. Então, vou fazer aqui na minha cidade com DJs da região, da minha cidade e das cidades em torno. A médio prazo, vou aumentar depois que esse festival, esse encontro de DJs, festival de DJs, já tiver com um público estabelecido e etc., a gente vai fazer algo estadual. Então, a gente ou vai rodar o estado, né, com várias edições, ou a gente vai chamar artistas maiores. E, a longo prazo, fazer algo a nível nacional. Isso é conectar, certo? E aí vocês podem colocar para os outros elementos, né? Meu objetivo como DJ é participar do DMC. Ganhar um DMC, tá? Então aí você vai ter que fazer também quais campeonatos a curto e médio prazo você tem que ganhar. Isso vale também para dança, né? Os Red Bulls, né, da vida, e enfim. Então, isso é você fazer, você ter os seus objetivos a médio, curto e longo prazo. Beleza? Aí agora, lembrando, para tudo que a gente for fazer, a gente tem que criar um cronograma e um planejamento. É quase que fazer um projeto cultural da nossa carreira, certo? E aí você vai colocando os marcos, né? Você vai marcando ali nesses prazos que você colocou o que deu certo, o que não deu, porque aí você vai fazendo aquela análise do seu progresso. Beleza? Aí agora a gente vai para o planejamento estratégico. Como que eu vou chegar nesses objetivos? Aí a gente vai entrar na análise fofa. Eu adoro esse nome. É muito mais legal que Smart. Agora a gente vai fazer uma análise fofa da nossa carreira. O que significa análise fofa? Mais uma vez, é que fofa fica na cabeça, né? Mas foque no conceito também, tá? Fofa significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as habilidades e suas vantagens dentro do seu elemento, dentro da sua profissão, certo? O que é bom para... Quais são suas forças? Por exemplo, uma coisa que eu sei que eu sou bom, e aí veio o meu lado MC, lado artístico, que eu transformei em outra coisa, é que eu falo bem, eu gosto de falar, então eu consigo... Isso é um ponto forte da minha carreira, e isso me ajuda muito quando eu tenho que dar aula, quando eu tenho que dar alguma palestra, quando eu tenho que falar em algum encontro de cultura. Aí, junto disso, quais são as fraquezas relacionadas a isso? A essa minha questão de que eu falo bem. Eu tenho um problema que eu posso ser um pouco prolixo. Às vezes eu vou longe. Quando eu apresentava evento, quando eu apresentava mais evento, a Nandona, ela era minha alerta de palco. Ela ficava lá no fundo fazendo sinal para mim, ó. Ela só levantava o dedo, assim, só para eu saber, ó, eu já tô passando do tempo, já tô falando muito, já tô desviando do assunto. Então, isso é uma fraqueza que eu tenho que ficar esperto, certo? Aí a gente tem as oportunidades, são os fatores externos que podem ajudar a você alcançar os seus objetivos, né? O que ao seu entorno pode ajudar você a alcançar o seu objetivo? Meu objetivo é participar do Slam SP. Quais slams você acha que tem mais chance de te levarem também para o Slam SP, certo? Eu vou rodar os slams aqui, ganhar os slams, mas qual desses slams tem mais chance de estar no circuito, né, paulista de slam? Isso é importante. Dentro da minha carreira, enquanto não só produtor, mas um agente cultural do meu território. Quais são os fatores externos que podem ajudar a alcançar o meu objetivo? Ontem eu estava falando com a Silvana sobre isso, né? Sobre a questão das leis de cultura, estar envolvidos com os coletivos, etc. E também as ameaças, quais os fatores externos, porque as fraquezas são os pontos fracos internos, vamos dizer assim. As ameaças são os fatores externos. Gente, eu vou falar uma ameaça coletiva para a gente que vai acontecer agora esse ano. Eleição. A gente está vendo aí a PNAB, a gente viu aí o prêmio Vozes da Periferia, a gente viu também no finalzinho do ano passado, eu não lembro se foi no final do ano passado, começo desse ano, o prêmio das mulheres do hip hop também. Tudo isso foram políticas públicas de um governo, assim, não vou falar que é de esquerda, né, mas assim, de um governo mais à esquerda. Se fosse um governo de direita, vocês podem ter certeza que não aconteceria isso.
para quem está no estado de São Paulo e acompanha os editais do estado de São Paulo, vocês viram a bagunça que está sendo o PROAC e a PNAB do estado de São Paulo, do governo Tarcísio. Então, uma ameaça muito forte à nossa profissão enquanto cultura é a questão política do nosso país, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas também do nosso país. Então, é importante a gente entender isso, que dependendo quem tiver lá no poder, pode atrapalhar muito o nosso progresso, certo? Eu falo isso com propriedade. Provavelmente a próxima edição desse curso que a gente está fazendo seja gratuita por causa de uma lei de fomento à cultura. Então, se não tivesse essa lei de fomento à cultura, se fosse um governo conservador de direita, não teria provavelmente essa lei de fomento e provavelmente não teria também a versão gratuita desse curso. Então, vocês entenderam como que é importante a gente entender isso também? Na questão municipal, né? A questão de quem organiza a roda cultural, saber como é que é a repressão, saber como que a sociedade vê, por exemplo, Itu é uma cidade muito conservadora, porque é um berço bandeirante, berço da República. O movimento monarquista que tem hoje em dia no Brasil é daqui de Itu. Então, aqui é muito mais difícil trabalhar com cultura do que, por exemplo, Salto, que hoje em dia tem uma gestão de direita, mas é uma direita liberal, então é aquela direita que pelo menos tira foto com pessoas pretas, né? Tira foto para ficar bonito no 20 de novembro, mas não apoia, mas na hora de apoiar mesmo, não apoia e se puder faz questão de não apoiar, de atrapalhar a gente. Eu falo isso por experiência própria. Ano passado a gente fez o Circuito Paulista de Hip Hop, o maior festival de hip hop da nossa cidade no ano. A prefeitura não ajudou com uma água, com um gradil. Eu tive que cancelar uma apresentação de uma artista, porque eu tive que pegar o cachê dela para alugar gradil, banheiro químico e comprar água para os artistas. A Rude Girl mesmo estava lá no encerramento e não tinha água encanada no bairro que a gente fez o evento. Isso é uma questão política. As garrafinhas de água que estavam lá na casa. A sorte é que o dono do campo de futebol, ele tinha uma caixa d'água, ele abriu ali a caixa d'água que estava parada, né? Ela estava vazia, ele colocou sacos e sacos de gelo e a gente jogou todas as garrafinhas de água que eu tive que comprar também, porque a prefeitura não deu uma garrafinha de água pra gente, para colocar ali para o pessoal tomar. Isso é um fator externo, uma ameaça externa que pode atrapalhar o nosso progresso. Certo? Então, isso é importante a gente também fazer essa análise, certo? Então, você tem que entender o que você faz muito bem para você continuar fazendo. Você tem que entender quais são as suas fraquezas para você trabalhar em cima disso, certo? Quais são as oportunidades que você tem na sua profissão, na sua região, certo? E também no seu país, né? Isso a gente extrapolando, né? Não só para a nossa região. E quais são as ameaças também, para a gente ficar esperto. Então, com base nisso, né? Depois de ter feito essa análise fofa, certo? A gente vai entender quais são as nossas habilidades, quais os nossos conhecimentos e o que a gente precisa desenvolver ou aprimorar, beleza? E aí a gente vai criar um plano de ação, certo? Aí você vai transformar a sua carreira em projeto, né? Não existe um modelo de plano de ação. Vocês podem encontrar vários modelos diferentes na internet. Vocês podem fazer o de vocês, certo? Nas outras aulas de escrita de projeto, eu vou ensinar o que eu chamo de esqueleto de projeto. Tainara já trampou comigo, eu acho que ela já viu, já acompanhou, né? Como é que eu faço. E aí, agora a gente vai para gerenciamento de imagem e networking. O famoso quem não é visto não é lembrado, mas também a gente tem que pensar muito bem como que a gente é visto, certo? Primeiro, se você quer trabalhar com cultura, você pode esquecer esse rolê de não ter vida pública. Sinto muito lhe informar, vocês vão ter que ter uma vida pública. Eu falo isso porque eu não sou muito chegado, mas eu entendo e dá para você fazer essa separação da sua vida pública da sua vida pessoal, certo? Você não precisa expor tudo da sua vida, porque nem tudo da sua vida é relevante para a sua carreira. Eu tenho uma vida pública,
aqui na região, mas eu não fico expondo coisas do meu dia a dia da minha família. E tá tudo bem, certo? Mas a sua reputação é muito valiosa, certo? Não é só quem não é visto não é lembrado, como eu disse, é como que você quer ser lembrado, certo? E, meu, 80% da nossa profissão é quem indica, é QI, é relação e indicação. Eu mesmo, eu não contrato, eu não, por exemplo, a produtora, vocês nunca vão ver, por exemplo, para um projeto nosso, um festival de hip hop que seja, a gente abrindo seleção pública, falando, ó, estamos contratando artistas, a gente não faz isso. A gente vai nas indicações e aí dentro dessas indicações a gente faz a curadoria, certo? Então, é algo que ter uma boa reputação, e boa reputação não é só a questão de não ser um cuzão babaca, não ser uma pessoa escrota que faz merda, não. É ser uma pessoa fácil de trabalhar também, certo? Porque eu conheço artistas incríveis que, por serem difíceis de se trabalhar, a gente não contrata, certo? Já tive experiência com artistas questionando coisas que não precisavam, não eram da alçada deles, e assim, a gente sabe, assim, 11 anos de carreira, né? Não nasci ontem. A gente sabe quando o artista está questionando só pelo ato de questionar e de querer ser questionador e encher o saco. É um artista que a gente não vai mais contratar. Trabalhou com a gente uma vez, adorei a apresentação dele, etc. Mas não vai mais trabalhar com a gente. E tá tudo bem, tá tranquilo. Eu não vou falar, se me perguntarem, eu não vou falar, não, ficou me questionando, etc. Não vou dar nome aos bois, né? Se me perguntarem especificamente, artista tal, ele é fácil de trabalhar? Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, certo? Eu vou falar, ó, ele é um artista bom, mas tem isso, isso e isso. Pode ser que não seja tão fácil. Então, é muito importante, além do fato, né, da gente não ser uma pessoa zoada, vamos dizer assim, né? Que esse é o mínimo que a gente tem que ter, que a gente tem que ser, é o fato da gente também não ser difícil de se trabalhar, certo? E aí eu poderia gastar uma aula inteira falando sobre o que é ser difícil de trabalhar. Eu acho que é algo muito individual, muito específico, certo? Então não dá para falar exatamente o que é difícil de se trabalhar. Coisas que para mim são difíceis de trabalhar, para outras pessoas podem ser fáceis de trabalhar. Por exemplo, a Rude, a colombiana e a Luísa, porra, que delícia que foi trabalhar com vocês. Nossa, eu não tive um problema com vocês. Então, assim, chamarei de novo, entendeu? Inclusive, já coloquei o nome da colombiana e o seu, Rude, num projeto. Só tô esperando saber se vai rolar esse ano ou no ano que vem. Mas vocês já estão ali. Vocês já vão vir para cá de novo. Só preciso saber quando. Aí depende, né, depende dos fatores externos, né? Depende da verba do governo. Deixa vir, deixa vir. Então, isso é o que não é visto, não é lembrado, certo? Então, saibam que vocês vão voltar de novo. Então, isso é muito importante, tá, família? E eu falo isso por uma questão pessoal. Existe o dezena do Antigo Testamento e o dezena do Novo Testamento. A minha esposa que fala isso, que ela convive mais comigo, né? A Silvana e a Tainara acho que conheceram um pouco do dezena do Velho... A Silvana conheceu mais o dezena do Velho Testamento. O que era o dezena do Velho Testamento? Era o dezena sangue nos olhos, que brigava com o secretário de cultura, que batia boca com o prefeito, com o vice-prefeito, com quem quer que fosse, assim, batia boca feio. Eu brigava mesmo de fazer secretário de cultura sair do grupo do conselho porque não aguentava o debate. Só que o dezena do Novo Testamento, que foi o dezena depois de um burnout, que foi internado, que quase morreu e etc. O dezena do Novo, por isso que eu falo que é do Velho e Novo Testamento, que você pega o Velho Testamento, era aquele Deus que fazia o pai matar o filho só para testar, né? E aí tem o Deus do Novo Testamento que é mais tranquilo. É o Deus do depois que virou pai. O dezena no Novo Testamento não é que ele não se impõe mais, mas é o dezena do Novo Testamento que entendeu que às vezes nem toda briga vale a pena, né? É aquilo, quem não reage rasteja.
Mas também quem não sabe como reagir pode voltar a rastejar. E eu sei que naquela época eu queimei muitas pontes profissionais das quais eu não precisava ter queimado. Assim, não que fossem pontes que, nossa, iriam impulsionar minha carreira, mas são pontes que eu não precisava ter queimado. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi, graças ao Dezena do Velho Testamento, é que, assim, 90% das pessoas, assim, todo mundo que não é do hip hop, né? Todo mundo que geralmente é das outras áreas da cultura, principalmente que sempre que todo mundo que tá no poder público já vem com o pé atrás comigo. Qualquer coisa que eu falo, acho que eu tô atacando. Essa gestão, inclusive, tem isso comigo. Às vezes eu nem tô falando nada demais. Eles já vêm, eles já ficam no modo de defesa. Ele já vem com achando que eu estou atacando. Por quê? Porque eu era assim antes. Então, isso é algo que eu não faria de novo. Hoje em dia eu sou mais tranquilo. Hoje em dia eu primeiro espero me darem motivos, né? As primeiras conversas que eu tive com a nova gestão eu não tenho mais saco para ficar brigando. Eu só não espero que vocês me forcem a isso, porque se é aquilo, é igual os Panteras Negras, porque Pantera, né? Porque a Pantera ela fica no canto dela. Se cutucar, eu vou te atacar. Hoje em dia eu sou assim. Antigamente não, antigamente eu já atacava. Então, e isso hoje, muitas pessoas já vêm com essa defesa, erguida, né? Certo? Exatamente. Exatamente. Então, família, é uma dica pessoal que eu dou para vocês. Não abaixem a cabeça, porque a gente é hip hop, a gente é movimento de rua, a gente é historicamente invisibilizado. Eu não sei se essa palavra está certa, mas a gente é historicamente ignorado. Mas saibam quando brigar também. Beleza? Então, acho que a questão de construir a carreira. Eu não preciso ficar falando sobre cancelamento, né? Porque aqui a dica para todo mundo: quer ser cancelado enquanto pessoa pública? É só não fazer merda, família. Ah, não, porque tem que ter. É claro, tem a questão de gestão de crise de imagem, né? A gente viu recentemente aqui em Sorocaba, teve um caso de pichação em um evento de hip hop. E aí a galera que estava organizando o evento não teve esse tato de fazer uma crise de imagem, de gestão de crise, lançou uma nota porca, aí começou a tomar dos dois lados, porque foi uma nota bem em cima do muro, e quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Por isso que eu falo, eu tenho lado sim. E aí tomou dos dois lados, tanto da gestão quanto do movimento de rua, e aí teve que lançar uma nota uma nota de retratação. Isso é um problema de não saber gerenciar uma crise de imagem, certo? Agora, para além disso, não quer ser cancelado, não faz merda, não seja um babaca. Básico, não tem, não, é só você não fazer merda, é só você ser uma pessoa minimamente decente, fazer o certo pelo certo, né? Não atentar contra o direito humano das outras pessoinhas, certo? Então, é o básico do básico de convivência humana. Mas, para além disso, vale essa dica também sobre crise de imagem. Na hora que deu a merda, não sai soltando nota. Vocês nunca vão ver, por exemplo, uma nota de repúdio da produtora Quinto Elemento. Isso vocês nunca vão ver mesmo. Beleza? Mas, na hora que deu a merda, primeiro pensa antes de sair nas redes falando, soltando nota, porque senão pode acontecer igual aqui na cidade vizinha, que tiveram que soltar a nota da nota se retratando, porque não tiveram essa gestão de crise. Beleza? Vocês vão achar bastante conteúdo sobre gestão de crise nas redes, tá? Daria para fazer uma aula só sobre isso também. E aí, fazer o networking. E aí, networking, gente, não é ficar puxando o saco, não é ficar forçando as coisas.
forçando uma amizade, forçando um negócio. Não, é algo que tem que ser natural, certo? E é um negócio, é aquilo, é você cultivar uma relação profissional com as outras pessoas, certo? Você tem que construir uma rede. Isso, essa aula que a gente está tendo é isso, é construir uma rede. Por isso que nos cursos eu sempre faço aquela primeira aula que é um encontro nosso, que é para isso, para a gente construir uma rede, a gente se conhecer, conhecer o trabalho dos outros. A produtora Quinto Elemento mesmo, a nossa coordenadora jurídica, ela foi contratada depois de uma oficina nossa. Foi através de uma oficina que eu conheci ela, a minha sócia. Eu conheci em uma oficina de produção cultural que eu fiz, e aí eu faço essa dinâmica, né, de manda o seu contato, e aí eu comecei a seguir, e eu falei, puta, acho que bateu, acho que dá pra gente trabalhar junto, gostei da forma que essa pessoa trabalha. Então isso é o networking. Meu, como que eu consegui entrevistar Ruby RPW, Big Girl Chris, Nenê Surreal, King Nino Brau? Como que eu consegui contato com a Shariline, que são, assim, pais e mães do nosso movimento aqui no Brasil? Fazendo networking. Sabe como que eu fiz? Adicionando no Facebook e começando a interagir com eles lá. Então, diga aqui para vocês também. Se vocês querem ter contato com gente da minha geração para cima, Facebook é muito bom. Eu ainda uso o Facebook. O pessoal mais novo hoje em dia mal usa Instagram, né? Hoje em dia tá todo mundo no TikTok. Eu não consigo usar TikTok. Então, é uma dica de networking. Mas, para além das redes sociais, é importante a gente estar nas ruas, estar nas pistas. Não adianta ficar só na rede social. Eu falo isso por experiência própria. Por estar longe da cidade que eu atuo, né, que é Salto. Longe no sentido de que eu tô quase em Sorocaba, aqui na Cidade Nova. É longe, gente. Para quem não é daqui da região, é longe. Eu demoro de ônibus 2 horas para chegar em Salto. Para quem é de São Paulo capital, é pouco, né? Mas aqui é, tipo, atravessar a cidade, para nós é muito. Então, e também por causa da correria da vida dos dois trabalhos, eu não estou conseguindo estar presente nas batalhas do jeito que eu quero, porque eu tenho um projeto de carreira também para trabalhar com a nova geração de organizadores de batalhas e MCs daqui da região. E tá tudo bem, eu sei que é um período que eu estou passando e que provavelmente ali para agosto, setembro, já vai estar de boa, eu já vou conseguir estar mais presente nessas rodas culturais, fazendo um trabalho de base com eles. Então, isso é fazer networking também, porque quem não é visto não é lembrado, família. E não achem que vocês são eternos. Hoje em dia ainda, que é tudo muito rápido, muita coisa, é 2 palitos para a gente ser esquecido. Sério, família, é 2 palitos pra gente ser esquecido. É cruel, não é, mas é a realidade. Certo? A gente tem que estar presente, certo, ali, atuando, porque hoje em dia é tudo muito rápido, tudo muito... por exemplo, eu fiquei quase 1 ano afastado da cultura, eu já percebi que eu estava, assim, não sendo esquecido, mas... eu estava deixando de atuar, sabe? Não sei se eu consegui me explicar muito bem. Mas quem não é visto não é lembrado. Então, a gente, para além das redes, é importante hoje em dia a gente estar ali nas redes sociais, né? Ter uma presença digital. Mas também, quando a gente fala de cultura hip hop, cultura de rua, é muito importante a gente estar presente na rua. Nos encontros, nas rodas, nos festivais, e aquilo que eu disse nas outras aulas, né, para vocês. Eu sou MC, eu vou colar só em batalha e show de rap? Não, eu vou colar junto com o pessoal do grafite, vou colar com o pessoal do break. Eu sou MC, mas, eu tô aí, hoje em dia nem tanto, mas eu tô aí tentando estar presente em todos os rolês de hip hop, de todos os elementos. Porque isso é importante, beleza? Então, é importante a gente ter, e também ter a minha sócia mesmo, ela tem uma planilha de contatos importantes. Eu não tenho essa planilha porque eu faço isso no WhatsApp.
Eu tenho os contatos, a forma que eu salvo o contato da pessoa já é a minha lista ali, porque depois eu só pesquiso ali, certo? Por exemplo, daqui desse curso, tem pessoas que já provavelmente já vão ser contratadas para o próximo festival do Quinto Elemento, que eu já dei até um salve no WhatsApp. Então, isso também é importante, é o network, certo? Então é isso, família. A gente está entrando agora na fase das dúvidas e respostas, certo? Antes disso, eu quero dar algumas dicas de erros comuns e como a gente evita isso. Primeiro, abordar as pessoas só por interesse, certo? E também não dar seguimento a esse contato. Para fazer network, a gente primeiro precisa ouvir para depois falar. Então, aquilo. Quando você for falar, primeiro ouve o que a pessoa tem para falar. É assim que isso vale também não só para network, mas para relações humanas no geral. Né? Primeiro, para a gente ser ouvido, a gente tem que ouvir, certo? Então, evite falar excessivamente de você quando você for falar com alguém. É claro que você também tem que falar um pouco para se apresentar, para a pessoa saber quem você é, mas tem que ter o tato de saber o momento certo e a quantidade certa, certo? Na hora de fazer um contato mais profissional mesmo, de fechar contrato, etc. Ser claro sobre o que você quer, o que você pode oferecer, os valores e as condições de trabalho. Isso também é importante, certo? Então, acho que esses são os principais, não diria erros, mas coisas que a gente tem que ficar acessível. Eu vou agora abrir para vocês, levantem as mãozinhas aqui para mim pelo Meet, já tem uma mãozinha levantada aqui, beleza? Vamos lá, Vitor. Salve, estão me escutando? Tamo. Só ver aqui, a Deusa mandou aqui no WhatsApp, eu vi agora, ela tá aqui na sala, só responder ela aqui. Fechou. Prontinho, pode falar. Belezinha. Eu queria, na verdade, saber sobre uma questão de objetivo, assim, porque você falou pra gente tomar cuidado que para não fazer objetivos que são irreais com base, tipo, na gente, tá ligado? Que a gente tem que sonhar, sim, é maravilhoso sonhar, só que a gente tem que manter os pés no chão, certo? Eu queria perguntar se tipo, eu enquanto MC, se faria sentido eu fazer uma conexão entre, sei lá, eu tenho o objetivo de ganhar o estadual de poesia de São Paulo, de poesia falada, e, tipo, com isso assim a médio prazo, tipo, pô, a curto, médio prazo, e a longo prazo eu construir a minha carreira enquanto MC para fazer uma apresentação, nem que seja uma só, no Teatro Municipal, para levar o meu trabalho. Por exemplo, acredito que até lá tenha sido um álbum, já que eu gosto bastante de rap, e também para levar a mensagem de que as batalhas de poesias são muito importantes mesmo para as pessoas que buscam um espaço onde que elas precisam se soltar, saber criticar, aprender sobre a cultura e se desenvolver enquanto pessoas, sabe? Aprender a ter uma postura melhor. Pelo menos esse é meu objetivo a longo prazo, se dá o fato justamente de trazer essa visão para o Slam e também para apresentar o meu trabalho no Teatro Municipal justamente para levar a cultura novamente a espaços que por muitos anos foram negados para gente. Então, ou invisíveis para gente, tipo a gente estando invisíveis. Então, eu queria só saber se esse seria, por exemplo, um planejamento de carreira irreal. Eu não sei. Não é real, já vou falar agora, certo? Só que, por exemplo, se você colocar, o objetivo é levar a mensagem. Ele não é que ele não é irreal, mas ele não é mensurável. O que é levar a mensagem? Como que você vai mensurar que você está levando a mensagem? Certo? Agora, o objetivo de chegar ao teatro municipal já é algo mensurável. Então, o levar a mensagem seria o ir até o teatro municipal, certo? Não é irreal, já vou falar agora. A Tainara, que é slammer aí,
Tá aí para provar isso. E aí agora falta construir, né? Ah, eu quero participar do estadual. Beleza, o que você vai fazer para chegar no estadual? O que você tem que fazer? Aí eu não posso te dizer, né? Porque eu não sou slammer. Acho que a Tainara, a Nandona pode te ajudar melhor a isso, o Vini. Mas ensaiar poesias, mas não é só ensaiar poesias, né? Ter as poesias decoradas e com a interpretação feita. Quantas poesias você vai ter decoradas e prontas com a interpretação? Quanto tempo que você vai levar? Quantos ensaios? É tudo em número. Você vai ter que colocar tudo no papel. Sim. Ah, para eu decorar a poesia X. Porque o processo de escrever, de fazer a poesia, né? Pelo menos quando eu ainda era slammer, né? Quando eu participava de slam e organizava slam, né? Eu tinha o processo de primeiro decorar a poesia, quer dizer, escrever, depois decorar e depois criar a interpretação em cima dela, né? Isso eu fazia porque eu acho que eu vi mais do teatro, então eu tinha um pouquinho disso. Então é você colocar no papel em tempo, né? Mensurável. Entendi. Quantos dias, quantos ensaios, quanto tempo que vai levar, para quando você chegar nesse tempo, vou colocar aqui em 10 ensaios eu consigo. Quando bater 10 ensaios, você fazer análise, tá, eu decorei, tá legal, ou vou precisar de mais ensaios. Entendeu? Entendi. Sim, sim. A parte do slam eu já tenho uma boa noção, na realidade. A única parte desses objetivos que eu não tenho uma boa noção é sobre como chegar ao Teatro Municipal. Para além da experiência, logicamente, que eu vou construir nessa caminhada, eu não sei quais são os outros passos que eu preciso construir até lá. Por exemplo, se é através do network, que eu acho que vai ser muito importante nessa caminhada, por exemplo. Ó, já vou te dar algumas dicas. Networking é o principal. Porque o teatro municipal também é network, né? Você tem que conhecer as pessoas certas, mas também tem a questão de liberação de espaço, então pode ser que não seja só o network, mas você tem que ter uma apresentação pronta, não diria digna é a palavra, eu não gosto dessa palavra, mas você tem que ter uma apresentação que esteja no nível do teatro municipal. Você tem que pensar nisso também. Você Entendi. Tem que construir a sua carreira enquanto MC para quando você chegar no Teatro Municipal, você já ter um público construído, um público que vá nos seus shows. Você tem que ter um show preparado para o Teatro Municipal, que é diferente. Uma coisa é fazer um show numa batalha de rima, outra coisa é um show num Teatro Municipal. Entendi. Porque o Teatro Municipal tem muitas questões. Tem iluminação, tem mapa de palco, você vai ser só você no palco, como que você vai deixar esse palco atrativo? Porque só você no palco, numa batalha de rima, é uma coisa. Agora, só você num palco do Teatro Municipal fica vazio. Você vai ter que construir cenário, então você vai ter que ter um cenografista, você vai ter que pensar no seu figurino, você vai ter que pensar em coisas que vão muito além da sua música, entendeu? Você também vai ter que pensar na sua música, certo? Mas para um teatro municipal tem muitos fatores que vão além de só ter uma música, um show, né, pronto para isso. Um show, quando eu digo as faixas, né? Eu vou cantar 10 faixas, vou lançar meu álbum no Teatro Municipal. Beleza, você já tem o álbum pronto. É exatamente o que a Tainara falou, é planejar um espetáculo. É planejar o que você vai vestir, o que as pessoas que estão junto com você no palco vão vestir, porque tem que ter um conceito por trás, tem que planejar o cenário, a iluminação tem que ser pensada, porque não adianta só iluminar, você tem que ter o jogo de cor certo, sonorização, porque uma coisa é o som na rua, outra coisa é som num local fechado. Então a dica que eu te dou é, você já tem as faixas prontas ou não? Só para saber. Não, nadinha. Então pronto. A primeira coisa que você vai fazer antes disso é preparar as músicas. Então, escreve as letras. Primeiro, prepara essas músicas, ensaia, porque uma coisa que eu bato muito na tecla dos MCs hoje em dia é que a galera tá ficando muito no Instagram, muito no Spotify e não tá fazendo show. E eu, por exemplo, eu não contrato MC de Instagram, de Spotify. Aqui na região, tem pessoas que trabalham da produtora que estão mais presentes nos eventos. Então, eu tenho pelo menos umas 3 pessoas que são meio que meus olheiros, que estão aí colando nos shows, nos eventos, nas batalhas que tem pocket show, e eu falo,
Igual, esses dias teve o Beco Festival aqui em Salto. Tinha uns 2 olheiros meus ali no festival. E no dia seguinte do festival eu mandei mensagem para eles, falei, viu, dos shows que tiveram lá no evento, quais deles você acha que daria para contratar e pagar por um pocket show de 30 minutos? Certo? É assim que eu faço. Então, uma coisa que os MCs erram muito é não se preparar para fazer show, porque uma coisa é você gravar um som, outra coisa é ao vivo. Ao vivo é muito diferente. Ao vivo, assim, é bem diferente. Outra dinâmica. E quem vai te contratar é quem tá querendo, quem vai ver você ao vivo. Não é só pela sua música no Spotify. Eu não conheço pessoas que trabalham como produtores que contratam um artista que tem experiência, né? Que sabem o que estão fazendo, que contratam o artista só pelos números que ele tem no Spotify. Quando eu vou contratar alguém, eu tô cagando pros números do Spotify. Do Spotify, do Instagram. A colombiana mesmo, quando eu fui chamar ela, eu não fiquei olhando o número de seguidores que ela tinha no Instagram. Eu fui olhar as apresentações dela ao vivo, como ela tá longe, né? Eu fui ver ela se apresentando, as gravações, e isso já deu para ter uma noção de como ela se apresenta. E isso ajudou muito, certo? Então, prepara as músicas. Sua meta é fazer um show no Teatro Municipal, então vai fazer show. Então escreve suas músicas, prepara o arranjo, os beats, comece a ensaiar. Outra coisa que os MCs não fazem, deixa para, eu não tenho nenhum show marcado, então eu não vou ensaiar. Eu vou lançar meu som e não vou ensaiar minhas letras. Aí marca um show para daqui a um mês, fica ensaiando durante um mês, chega na hora da apresentação, a apresentação porca, cheia de... como é que é aquela... Quando o artista grava a voz por trás, eu esqueci o nome. Fugiu agora total, gente. Alguém deixa aí nos comentários, por favor. Fugiu. Não é back vocal é outra coisa. Playback. Cheio de playback. E assim, não tô falando que playback não é certo. Playback é importante, sim. Mas fazer playback de todas as faixas, de todos os versos, é complicado, família. E eu falo isso porque teve olheiro meu que falou, de tal evento X, acho que foi um evento, eu não lembro se foi em Campinas ou se foi Sorocaba ou São Paulo, foi uma dessas 3 cidades. Que eu perguntei, né, pra mina que tava de olheira pra mim, falei, viu, desse evento, quais shows que tiveram que você acha que dá pra gente contratar num projeto futuro, pra gente já ficar de olho pra curadoria? Ela falou, só tem um que não fez playback o show inteiro. Todos os outros fizeram playback do começo ao fim de todas as faixas. É só esse um show, é só esse um artista que eu pretendo contratar. E então é isso, você quer fazer show? Vai ensaiar. Ensaia, vai fazer show, porque se você quer fazer um show no Teatro Municipal, você vai ter que estar preparado para fazer show. Certo? Então, acho que a dica que eu vou te dar é essa. Vai planejando a longo prazo. Então, primeiro você vai ter que pensar na sua letra, e na hora de pensar na letra, você vai ter que pensar no conceito disso. Não é só fazer um monte de letra aleatória, é pensar como já que seu planejamento já é o show lá no teatro, então esse seu show vai ter que ter um conceito. Então as letras que você vai escrever tem que ter um conceito para elas ter, porque é um espetáculo, né? Não é um show, só um show, é um espetáculo. Então ele tem que ter começo, meio e fim. Certo? Espetáculo bom, né? É um espetáculo que tem começo, meio e fim. Você vê uma progressão no show do artista, né? Então as suas letras têm que ter isso também. Eu vou lançar, então, um álbum antes de fazer esse show, para no show ser o lançamento do meu álbum, por exemplo. Então, esse álbum tem que ter começo, meio e fim, tem que ter um conceito por trás desse álbum. Não é só lançar o álbum, tem que ter um conceito. O meu único álbum que eu lancei há 10 anos atrás, o conceito era a ideia de viver numa Matrix. Então, isso é um exemplo de conceito, certo? Acho que é isso, né? Consegui responder sua dúvida? Conseguiu, eu acho que perfeitamente. Muito obrigado, viu, pela ajuda. E me fez pensar
com outras perspectivas também sobre o que eu estou fazendo até mesmo agora e o que eu posso fazer também. Então, de verdade, eu agradeço muito. E também a parte de você fazer coisas de conceito, eu acho que eu já abraço muito isso. Então, eu só vou me divertir nessa caminhada. É legal, vou saber. Tainara, você tinha levantado a mão? Você ainda Sim, eu quer falar? tinha levantado a mão para fazer algumas considerações também com relação ao que o Vitor tinha falado. E também dentro dessa perspectiva assim do Islã, uma das coisas que é muito interessante é você estar indo em várias batalhas e testar essas poesias que você tem ali como objetivo de levar para um estadual, por exemplo. Se o seu objetivo é estar, seu objetivo é o quê? Estar no estadual, ganhar um estadual, chegar numa final do estadual, qual é o objetivo? Porque, por exemplo, ano passado eu coloquei isso como objetivo. Eu tinha o objetivo de ganhar o estadual, mas consegui chegar na final, pelo menos. E já foi um passo. E aí, dentro daquilo, né, queria ganhar, não ganhei, fiquei em quarto. O que faltou ali para que eu chegasse em primeiro? E aí esse ano, eu corri poucos slams para poder trabalhar melhor o que o slam pede, estudar um pouco mais sobre o estadual em específico, porque é diferente, né? É diferente você correr num slam da sua cidade e você tá num estadual de poesia falada, por exemplo. Então, são espaços diferentes e requer esse estudo. Estudei anos anteriores de estaduais, poesias, poetas que ganharam o estadual, qual foi a estratégia que eles utilizaram. Ter esse olhar, assim, ajuda bastante para que você consiga ir entendendo e alcançando esses objetivos, né? E eu também queria fazer uma pergunta com relação à minha carreira, na verdade, musical. Eu percebo, eu tenho algumas composições, mas eu tenho uma grande dificuldade em sair disso. Eu tenho algumas composições, por exemplo, de samba, tem algumas composições que são mais pro MPB, da época que eu era do MPB, tem até uma de sertanejo, que eu já tive uma dupla sertaneja até. E aí eu percebo que me trava ali ainda encontrar essas pessoas ou esses espaços ou possibilidades para poder gravar esses sons, lançar também com um audiovisual que seja bacana, com um marketing que seja interessante e tal. E aí, por enquanto, a única possibilidade que eu vejo é através de editais, né? Editais de música. Por isso que eu também estou tentando entender mais sobre a produção cultural para tentar escrever esses editais de música e conseguir a verba ali para conseguir contratar esses músicos para estar gravando as músicas, para contratar um produtor musical para estar executando essas músicas, mas eu não consigo pensar em outras possibilidades para executar que não seja através de edital. Por exemplo, se a porta do edital for fechada, que outro caminho eu posso seguir? Que outro caminho eu posso tomar? Entendi. Você fala de fontes de financiamento, né? Isso. Eu vou deixar eu vou responder essa com mais profundidade nas próximas aulas, porque quando a gente for falar de projeto cultural, eu vou falar das fontes de financiamento. Mas, respondendo de forma bem rápida, né? Para além dos editais, você tem iniciativa privada, né? Você pode tentar captar com iniciativa privada, não necessariamente com edital de fomento, mas com patrocínio mesmo, de iniciativa privada, alguma parceria com estúdios. É, Deixa eu ver aqui. Você está em Sorocaba, né? Ou Valinhos? Estou em Sorocaba. Sorocaba é foda porque é a gestão do manga. Tem isso também aí, ó, aquela parte de analisar as ameaças externas, né? Porque prefeituras contratam um artista como, né? Eu vou falar mais sobre isso na aula de projeto. A prefeitura, ela contrata por meio de licitação. E aí tem dois tipos de licitações. A licitação que a gente conhece, que é aquela pública, que eles abrem e as empresas concorrem, certo? E tem a dispensa de licitação, que é um tipo de licitação específica que, por ser um serviço, um serviço muito específico e não ter concorrência, a secretaria responsável pode fazer uma dispensa de licitação e contratar diretamente. Então, você não tem esse processo aberto
E só que o problema da dispensa de licitação é que isso é no papel. Aí na realidade o secretário vai contratar quem ele quiser. É isso. E eu falo isso porque eu já fui contratado por dispensa de licitação por uma secretaria de ação social. E foi isso. A secretária gostava do meu trabalho, ela adorava o trabalho do quinto elemento que a gente fazia nas escolas e quis contratar a gente. E recentemente a gente vai ter aqui o inquérito em Salto. Foi uma dispensa de licitação e foi um consenso do conselho se não me engano, do conselho e também do conselho de contratar ele. E ponto. E foi isso. E eu sei porque quem estava junto ali desse processo de contratação é conhecido meu. Então eu já estava sabendo que talvez o inquérito ia vir para Salto desde o começo do ano. Desde janeiro, fevereiro, eu já sabia que ou ia ser o quinto elemento que ia fazer, ou ia ser o Renan Inquérito. Tanto que saiu agora que está saindo a divulgação, mas desde janeiro, fevereiro eu já sabia disso, certo? E eu tô bem tranquilo com relação ao inquérito vir para Salto e não ser a quinto elemento, né? Também tem isso, às vezes a gente fica muito... o problema do capitalismo e também da questão do desmonte da cultura é isso. É um sistema econômico feito para a gente competir entre a gente, o que é muito ruim. Eu não fico triste do inquérito ser contratado e não a produtora. Eu fico feliz que o inquérito vai vir para minha cidade. Da mesma forma que, por exemplo, em um edital, eu não ficaria triste se o meu projeto não fosse aprovado, mas de uma outra pessoa do hip hop fosse aprovado, certo? Mas acontece das pessoas ficarem, né, ter essa competitividade. E eu falo isso porque já aconteceu com a gente. Então, tem a dispensa de licitação, tem o crowdfunding. Eu já vi muito artista fazendo, que é a famosa vaquinha online. Aí tem várias plataformas, né, para fazer a vaquinha online. Tem uma que o nome é Vaquinha Online, inclusive, né? Mas tem o Catarse, tem uma na gringa que é muito famosa, que eu não vou lembrar o nome agora, o pessoal de programação de jogos usa muito. Eu já vi bastante gente lançando álbum através de vaquinhas online. E é legal porque você pode fazer um prazo bem longo. Você pode fazer um planejamento financeiro para juntar essa grana a longo prazo, né? E eu vou um exemplo, e aí eu vou fazer bem rápido, explicar para você. Você pega o seu salário, você paga todas as suas contas. Aí, como a gente está no Brasil e ninguém aqui é milionário, né? Se sobrar uma grana, o que eu faço com o meu planejamento financeiro, né? O que eu faço? Eu pago todas as contas. Do que sobrou, eu separo de 10% a 30%. Sobrou, sei lá, R$500, um exemplo. Desses R$500 eu vou separar de 10% a 30% para a caixinha, né? E o resto eu separo pelas semanas do mês. Então, de R$500 eu separei 10%, o que sobrou desses R$500 menos 10%, eu divido pelas semanas do mês. São 4 a 5 semanas. Esse é o valor que eu tenho para gastar com vida social durante o mês. É assim que eu faço meu planejamento financeiro, tá? Depois eu posso mandar, se vocês me mandarem lá no inbox, no WhatsApp, eu posso mandar isso por escrito para vocês, tá? É assim que eu me planejo financeiramente. E como que eu consegui desenvolver a minha pesquisa do hip hop? Foi através disso. Eu fui juntando dinheiro ao longo dos anos, ao longo de acho que 2 ou 3 anos, eu fui juntando uma graninha que sobrava todo final de mês para quê? Para comprar os livros de hip hop que eu ia precisar. Eu coloquei para mim, de 3 a 5 anos eu vou comprar tais livros para começar a minha pesquisa, para estudar mesmo a história do hip hop. Aí caiu que durante a pandemia eu consegui fazer a compra dos livros e começar a minha pesquisa. Então, também é outra dica também, fazer o planejamento financeiro, pessoal. Claro que esse é mais difícil porque depende da realidade de cada um, né? Não dá para eu falar para você, guarda R$200 por mês aí e se vira. Não, às vezes a gente não tem R$200 por mês. Eu tô com R$10 na conta para passar até dia 5. Mas é que eu já fiz também, já paguei todas as contas, tá tudo certinho.
Eu só não tenho mais dinheiro para sair para mais nada, para colar nos eventos nem nada. Então, é isso. Ontem mesmo que eu tive que cobrir a Gabi no encontro de cultura, né? Por isso que não teve aula de ontem. Eu só consegui ir porque o pessoal que tava organizando ali conseguiu pagar a minha passagem, senão eu também não ia conseguir ir. Então, outra dica também, né? O planejamento pessoal. E aí a gente vai falar mais sobre financiamentos quando a gente for falar de projeto. Consegui ajudar? Conseguiu sim. Aí, aguardando ansiosamente essa próxima aula sobre financiamento. Mais alguma dúvida, meus amores? Alguém que entrou mais tarde gostaria que falasse sobre algum tema específico aqui do nosso slide? Que a gente está com um tempinho ainda. Tudo certo, então? Então, família, ó, eu vou só parar aqui a gravação antes da gente encerrar.